partir de agora estamos gravando. Então, eu vou colocar depois no Class para vocês. Aliás, quem não entrou no Class ainda, eu deixei o link do Class no comunicado, tá? Mas se vocês quiserem, eu também posso colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo rapidamente puxar o link aqui. Google Sala de Aula, que daí é um lugar onde eu posso deixar arquivos, dicas para vocês, links. Então, ó, tá aqui. Copiar link. Tá. Então aqui, ó. Caso vocês não tenham entrado, esse terceiro link aqui é o Classroom da turma. Vai aparecer agora para vocês. Pronto. Mas ele também tá lá no comunicado que eu mandei. Agora, eu vou começar a trabalhar contigo essas questões. Obviamente eu não posso fazer ela por vocês, mas eu vou dar algumas ajudas, tá? Porque o que acontece? Eu percebi que a maioria do pessoal que se inscreveu é do sexto ano. Só que essa prova é uma prova mais indicada para quem está no oitavo e no nono ano. Porém, eu acho muito válido vocês fazerem ela, tá? Então, como ela é oferecida para todo o ensino fundamental, vamos fazer, bora lá. Mas eu vou ajudar bastante vocês porque a prova ela é bem difícil. Então, vamos lá. Agora, eu vou parar de compartilhar toda a tela e vou compartilhar só uma janela aqui, só um instante, que vai ficar melhor para a gente, que é a janela só da minha tela de escrever aqui. Tá. Daí, deixa eu pegar aqui e colocar a questão. Então, a primeira questão é uma questão de geometria e ela fala o seguinte, ó. Um importante, mas pouco. Peraí, deixa eu só mudar aqui. Um importante, mas pouco conhecido teorema em geometria euclidiana. Euclidiana é a geometria tradicional da escola, tá? Esse nome aqui vocês podem ignorar. Então, um teorema, né, uma certeza matemática famosa, bom, na verdade não tão famosa assim, pouco conhecido, é o chamado teorema de Ptolomeu. Ele vai funcionar em um quadrilátero inscritível. Quadrilátero significa figura que tem 4 lados. Inscritível significa que esse quadrilátero ele pode ser encaixado perfeitamente em um círculo. Vamos começar a desenhar aqui. Então vamos supor que aqui eu tenho um círculo. Deixa eu ver se aqui se ele vai ajeitar. Aí, legal. E aí eu marco, por exemplo, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui e de repente um ponto aqui. Agora eu ligo esses pontos. Eu ligo esse com esse, depois eu ligo esse com esse, aí eu ligo esse com esse, e aí eu ligo esse com esse. Pronto, eu desenhei uma figura de 4 lados. Pode parecer bem estranha essa figura, né? Ela com certeza não é um retângulo, não é um quadrado, mas a gente chama de quadrilátero porque tem 4 lados. E se esse quadrilátero ele pode ser encaixado num círculo, e esse pode porque eu já desenhei ele dentro do círculo, então ele é chamado de quadrilátero inscritível. Tá? Quadrilátero inscritível. Quadrilátero inscritível é uma figura de 4 lados que pode ser encaixada em um círculo. Beleza. Continuando então a nossa leitura. O que é o tal do teorema de Ptolomeu? Vou agora explicar melhor para ti, porque isso vai ser uma grande ajuda que eu vou te dar para tentar resolver pelo menos parte dessa questão. Todas as questões de vocês vão perceber que elas costumam ter 2 ou 3 itens, 2 ou 3 perguntas, letra A, letra B, letra C. A letra A sempre vai ser mais tranquila de fazer, ainda assim pode ser que vocês achem bem difícil, mas ela é a parte mais fácil. Aí a letra B, ela é intermediária, vai ficando um pouco mais difícil, e a letra C, então, é a parte mais difícil da questão. Se vocês não conseguirem fazer toda a questão, não tem problema. Façam o quanto vocês conseguirem, tá bem? Só sempre identificando. Questão 1, letra A. Daí vai desenvolver ela. Primeiro faz os rascunhos, depois quando tu achar que é o suficiente, tu passa limpo, tira foto e transforma em PDF. Ah, professor, só consegui fazer a letra A, não consegui fazer a letra B e a letra C. Beleza, vamos mandar a letra A só, porque eles vão avaliar a resolução de vocês e vão dar uma nota, uma pontuação para cada questão. E aí, dependendo, se vocês conseguirem juntar pontuações suficientes,
vocês avançam para a próxima fase, tá bom? Então, voltando para o Teorema de Ptolomeu. O Teorema de Ptolomeu ele vai dizer o seguinte. Ele vai dizer que se eu desenhar as diagonais desse quadrilátero, ó, essa daqui é uma delas, essa daqui é a outra diagonal, desenhei as duas, né? Ficou parecendo uma pipa. Essas diagonais, elas têm medidas, né? Eu posso medir o tamanho delas. E aí o Teorema de Ptolomeu, ele vai dizer o seguinte. Ele vai dizer que se a gente multiplicar essas diagonais, vamos dizer que essa primeira diagonal aqui que eu desenhei, ó. Vamos dizer que esse ponto aqui é um ponto A, esse ponto é um ponto B, esse vértice é um vértice C e aqui é um vértice D. Vértices são esses pontos aqui. Então eu vou combinar com vocês que a diagonal AC, ou seja, a diagonal que vai de A até C, eu vou chamar ela de D1. E a diagonal que vai de B até D, eu vou dizer que a medida dela, vou combinar com vocês que ela vai se chamar D2. Como se fosse um número, tá? Faz de conta que, sei lá, aqui é 13 e aqui é 7. Um número. E aí nós vamos ter os lados desse quadrilátero. O que são os lados? Esse aqui é um lado, posso chamar ele de A. Esse aqui é outro lado, ó, posso chamar ele de B. Esse aqui é outro lado, posso chamar ele de C. E esse aqui é outro lado do quadrilátero. Opa, viajei agora, peraí, eu fiz uma diagonal. Na verdade é pra cá, né? Esse aqui é outro lado que eu posso chamar ele de D. Então eu tenho as medidas dos três lados, eu estou chamando as medidas de A, B, C e D minúsculo. O Teorema de Ptolomeu, ele vai dizer o seguinte para vocês, que sempre que a gente tiver um quadrilátero nessa situação, sempre será verdade que uma diagonal vezes a outra, se eu pegar as medidas das duas diagonais e multiplicar, sempre o resultado vai ficar igual à multiplicação dessa medida por essa, que são os chamados lados opostos, os lados que não se encostam. A multiplicação dessa medida por essa, mais a multiplicação, deixa eu pegar uma outra cor que eu não usei ainda, mais a multiplicação dessa medida por essa. Ou seja, os lados opostos. Lados opostos. Isso é o que vai dizer o Teorema de Ptolomeu. Calma que a gente vai explicar melhor isso. Isso aqui é geometria, né? É um assunto que vocês ainda vão aprofundar mais ele na escola. Mas então, ó, o Teorema de Ptolomeu, vamos pegar uma outra tela. Ele diz o seguinte para ti. Se isso aqui é um quadrilátero inscritível, se esse que eu desenhei é um quadrilátero inscritível, então, com certeza, essa medida vezes essa, né? Essa primeira medida aqui, sei lá, vamos dizer que ela vale 12, essa daqui vale 16. Então, com certeza, 12 vezes 16 será igual a essa vezes essa, né? Esse lado aqui, ó, vezes esse, tá? Vamos pegar aqui, 12 vezes 16 vai dar 192. 192 a gente pode, de repente, dividir em 100 mais 92. 100 pode ser 10 vezes 10, vamos botar 25 aqui, 4 aqui. Então, aqui poderia ser 25 vezes 4. Aí, agora, eu pego esses outros dois aqui, ó. Eu quero que dê 92, poderia ser 46 vezes 2, então 23 vezes 4. Vamos botar um 4 aqui e um 23 aqui. Tá, eu montei aqui, galera, um possível quadrilátero. Porque o Teorema de Ptolomeu vai me dar essa certeza. A multiplicação das diagonais é igual à soma das multiplicações dos lados opostos. Então, é esse cara vezes esse e esse cara vezes esse. Então, esse é o tal Teorema de Ptolomeu. Agora, vamos tentar avançar na questão. Então, ele apresentou para vocês o Teorema de Ptolomeu. Olha só o que ele disse.
em um quadrilátero inscritível. O que é quadrilátero inscritível? Quadrilátero que cabe dentro de um círculo. Se esse quadrilátero tem pares, duplas, né? Duplas de lados opostos. O que são lados opostos? São aqueles lados que não se tocam. Por exemplo, esse lado e esse lado são opostos. Esses lados opostos eu posso chamar eles, as medidas deles, de A maiúsculo e A minúsculo. As outras medidas eu posso chamar de B maiúsculo e B minúsculo. E as diagonais a gente pode chamar de C maiúsculo e C minúsculo. Então, olha o que ele avisou. Multiplica esse cara por esse. Soma isso com o resultado da multiplicação desse por esse. Então, lados opostos. Multiplica, depois soma. E o resultado dessa conta aqui será igual à multiplicação das diagonais. Teorema de Ptolomeu. Vamos à primeira pergunta ali, primeiro pedido. Considere um pentágono. Deixa eu chamar vocês para conversar um pouco comigo aí. Quantos lados tem um pentágono, pessoal? 6. 6 é hexa, que é o que o Brasil vai tentar ser nessa Copa, né? Nessa Sim, Copa do Mundo desse ano, o Brasil... Sim. Isso. Nesse ano o Brasil vai tentar ser hexa na Copa, né, gente? Então, hexa é 6, 6 vezes campeão. Hexágono seria 6 lados. Então, pentágono é 5 lados, tá? Eu vou desenhar um pentágono aqui. Vou aproveitar que eu estou com ferramentas de desenho, né? E vou fazer um desenho mais bonitinho aqui. Peraí. Então, aqui a gente tem um pentágono mais legal. Deixa eu tirar aqui o preenchimento da figura. Eu quero deixá-la oca. E aumentar um pouquinho também a espessura do contorno para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Aqui tem um pentágono, tá? Quando a gente fala a palavra regular, pessoal, regular, a gente associa essa palavra com perfeito. Regular é uma figura que tem todos os lados do mesmo tamanho e todos os ângulos com a mesma abertura, com a mesma medida. Então, um pentágono regular é um pentágono bem perfeitinho. Um pentágono que não é regular, posso desenhar um aqui para vocês. Ó, deixa eu fazer um pentágono que não é regular. Acabei de desenhar uma figura de 5 lados. É um pentágono, tem 5 lados. Mas está longe de ser uma figura perfeita, né? Está muito estranha. Então, ok, é um pentágono, mas não é regular. Beleza. Aí, é um pentágono regular. O lado 1, que ele quer dizer, ele tá dizendo que cada lado do pentágono mede 1. Tá? Então, esse aqui mede 1, esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também. Agora, quando ele fala que a figura é regular e ela é perfeita, é legal a gente estar atento ao seguinte. Quando figuras são regulares, são perfeitas, qualquer figura que é regular, ela sempre cabe dentro de um círculo. Sempre vai existir um círculo que consegue passar em volta dessa figura. Então, deixa eu fazer o seguinte. Ver se eu consigo desenhar um círculo aqui em volta dela. Não vai ser muito fácil de fazer isso, mas eu vou fazer uma tentativa. Deixa eu só tirar aqui o recheio. E botar aquela espessura maior também. Vamos botar aqui uma cor diferente. Aumentar só um pouquinho a espessura ainda. Aí. Agora vamos ver se eu consigo encaixar aqui e dar uma pequena diminuída para fazer caber. Quase isso, né? Não vai ficar perfeito, mas acho que já está bem bom assim. Vou aceitar assim. Faz de conta que está bem encaixadinho. Não tá, né? Não tá perfeito, mas tá quase. Então vai ser assim que vai ficar o nosso desenho. Então aqui tem um vértice do pentágono, aqui tem outro vértice, aqui tem outro vértice, aqui tem outro e aqui tem outro. A gente pode fazer o seguinte, para facilitar nossa conversa, a gente pode dar nomes a esses vértices, esses pontos aqui. Aí a gente usa letras maiúsculas. A, B, C, D, E. Então nós estamos olhando para o pentágono ABCDE. Como ele é uma figura regular, ou seja, perfeita, ela cabe dentro de uma circunferência, de um círculo. Existe um círculo que perfeitamente passa em volta dela. Toda figura que é regular
consegue isso, tá? Então, toda figura que é perfeita tem isso. E aí, os lados desse pentágono, todos eles medem 1. Isso está escrito ali na letra A. Não sei se vocês sabem, mas se a gente ligar todos os vértices do pentágono por dentro dele, a gente desenha as diagonais e elas são todas do mesmo tamanho. Aqui tem uma diagonal, aqui tem outra diagonal, aqui tem outra diagonal, aqui tem outra diagonal e, finalmente, aqui tem outra diagonal. Dizem que isso aqui é o símbolo do demônio, né? Mas é só uma estrela, tá? Aí cada um acredita no que quiser, mas para matemática isso é uma estrela. Mas eu liguei todas as diagonais do pentágono, tá? Todas elas têm o mesmo tamanho e eles mandaram chamar esse tamanho de x. X, então, é uma letra que representa uma quantidade, um valor. Beleza. Vocês já começaram a ver letras na matemática ou ainda não? Ainda não, mas eu sei. Alguns de vocês já devem mais ou menos saber o que é, né? A gente usa a letra para representar uma quantidade desconhecida. Beleza. Então, olha só. Ele quer que a gente mostre que a medida x, que é a diagonal do pentágono, o que é isso aqui? Isso aqui é um expoente, né? Ou seja, elevado ao quadrado. Quer dizer que a medida x vezes ela mesma, tá? Né? Ou seja, a medida da diagonal vezes ela própria vai dar a mesma coisa que essa diagonal mais 1. A diagonal vezes ela mesma vai dar a mesma coisa que a medida dela mais 1. A gente quer mostrar que isso é verdade. Como é que a gente vai mostrar isso? A gente precisa conseguir usar o teorema de Ptolomeu. Mas para funcionar o teorema de Ptolomeu, eu tenho que ter um quadrilátero. Então, olha o que a gente vai fazer. A gente pode tentar encontrar aqui dentro um quadrilátero. Deixa eu tirar um pouquinho essas diagonais, pelo menos algumas delas ou todas, enfim. Bom, vocês percebem que a gente tem aqui os 5 vértices do pentágono? Então, o que vocês vão fazer para continuar essa questão? Vocês vão desenhar aqui dentro um quadrilátero, ou seja, uma figura de 4 lados. Basta vocês escolherem 4 desses 5 pontos aqui. Escolham 4 desses 5. Tá? Pode ser, por exemplo, A, B, C e D. Aí tu vai poder desenhar um quadrilátero. Ó, A com B, B com C, C ligando em D e D fechando lá no A. Ó, desenhamos um quadrilátero. E todos os vértices dele estão encaixados no círculo, por isso ele é um quadrilátero inscritível. Então, vale usar o teorema de Ptolomeu. Agora, observem que de A até B é um dos lados do quadrado, do outro lado, oposto a ele, CD é outro lado, esses lados são lados opostos, eles medem 1. BC é um lado também do nosso quadrilátero, e esse lado está oposto a AD. Só toma cuidado que AD está por dentro da figura. Então, AD é uma diagonal. Ele avisou no texto que a diagonal mede x. O teorema de Ptolomeu diz que a gente usa as diagonais do quadrilátero. Então, aqui tem uma diagonal do quadrilátero, aqui tem outra diagonal do quadrilátero. E ele avisou que as diagonais do pentágono medem x. Então, quer dizer que essa daqui mede x e essa daqui também. Beleza. O que a gente pode fazer agora? A gente tem lá o nosso quadrilátero, que a gente desenhou. Vocês viram que esse cara é 1, esse aqui também, esse aqui também. Esse aqui é x que vale, né? Isso aqui é uma diagonal que mede x e isso aqui é outra diagonal que também mede x. Agora vocês podem pegar esse quadrilátero e aplicar nele o teorema de Ptolomeu. Diagonal vezes diagonal é igual a lado vezes lado oposto mais outro lado vezes o seu lado oposto. Apliquem o teorema
e vocês vão realmente chegar a essa conclusão aqui e, portanto, vocês terão cumprido o caso a letra A do problema, tá? Mas daí tem que fazer toda essa caminhada, né, explicando o passo a passo, escrevendo, né? Então, ó, todo pentágono regular cabe dentro de um círculo. Então, desenhamos lá um pentágono com um círculo em volta. Agora, ligando os vértices tal, formamos um quadrilátero que também está dentro desse círculo. As diagonais dele são essas aqui. Então, vocês vão desenhando e explicando ali na folha, e assim vocês fazem a questão, tá? Então, essa é uma questão aqui que não é muito fácil. Aí tem depois a letra B da questão. Deixa eu pegar aqui. O que a letra B vai fazer, por exemplo, tá? Deixa eu trazer para cá. Deixa eu só recortar aqui para ficar só uma partezinha aqui. Nós vamos fazer mais uma aula na sexta, tá, galera? E vocês vão poder, né, também consultar à vontade para poder fazer os estudos de vocês. Mas vocês vão ter que se puxar bastante, porque essa é uma prova muito difícil, uma das mais difíceis que tem. Então, ó, considere um heptágono. Aí, se vocês quiserem, podem pesquisar à vontade, né? Vocês podem consultar essa semana. Hepta é um prefixo que significa 7. Então, heptágono regular agora é um polígono de 7 lados. Então, eu vou desenhar aqui, usando a ajuda do programa, um polígono de 7 lados. Aqui nós temos um. E eu fiz ele regular, ou seja, perfeito. Está aqui o nosso heptágono regular. Regular significa que todos os lados são da mesma medida. Então, lado 1. Além disso, deixa eu só copiar aqui esse círculo, ver se eu consigo botar o círculo em volta. Mas o fato dele ser regular faz com que ele passe perfeitamente em volta ali do heptágono. Deixa eu ver se aqui eu já consigo. Ainda não, né? Teria que diminuir um pouquinho, eu acho, mas enfim. Não vai ficar perfeito. Vamos deixar assim, talvez, enfim. Vai ficar assim agora. E aí, então, aqui vai ter um ponto, pode ser A. Aqui vai ter um ponto, pode ser B. Aqui vai ter um ponto, C. Nós vamos ter 7 pontos, né? Todos esses pontos são os vértices do heptágono. E todos esses pontos estão em cima da borda do círculo. Então, galera, qualquer escolha que vocês fizerem de 4 pontos desses 7 que eu desenhei, vocês vão estar desenhando um quadrilátero inscritível, um quadrilátero encaixado no círculo. Por exemplo, dá para fazer o quadrilátero AB. Peraí que deu problema aqui. Deixa eu fazer um pouco mais rápido. ABDG. Pronto, nasceu aqui um quadrilátero. Eita, não, ele não entendeu o que era para fazer, tá bom. Vai ficar torto mesmo. Então, ABDG. Isso é um quadrilátero, tá? Só que não era para ter ficado tão torto essa parte aqui de cima. Beleza? Outro quadrilátero poderia ser ACDF. Aí tem outro quadrilátero aqui. Qualquer quadrilátero que vocês desenharem unindo 4 desses 7 pontos, vai ser um quadrilátero que vai permitir que vocês usem o teorema de Ptolomeu. Qualquer um desses. Depois, a questão fala o seguinte. A diagonal menor a gente vai chamar de R, e a diagonal maior a gente vai dizer que ela mede S. Então, isso aqui vão ser as medidas da diagonal menor e da diagonal maior. Como assim, Sor? Tem diagonal maior e menor? Tem. Diagonal, pessoal, é uma linha que sai de um dos vértices e vai até o outro vértice, mas não pode ser o vértice vizinho. Se eu for do D até o vizinho, isso não é uma diagonal, isso é um dos lados da figura. Se eu for do D até o E, também não é uma diagonal, isso é um lado da figura. Agora, se eu for do D até o B, agora sim, isso é uma diagonal. Em outras palavras, eu atravesso a figura por dentro, conectando dois vértices. Só que essa diagonal que eu desenhei em azul, ela vai ficar menor do que essa diagonal que eu vou desenhar em laranja. Agora, essa diagonal em azul vai ficar do mesmo tamanho dessa daqui, ó. Tipo assim, é como se eu fosse pelo lado de cá,
pulasse o primeiro vizinho e conectasse no segundo, saindo do D. E pro lado de cá eu fiz a mesma coisa. Pulei o primeiro vizinho, que era o E, e conectei direto no F. Então isso quer dizer que essa diagonal aqui, ela também vai ser do mesmo tamanho que essa outra. A diagonal AD vai ser igual a GD. Vai ter o mesmo tamanho. Então, pelo texto, essa daqui é a menor, ela mede R. Essa é a maior, ela mede S. Bom, feita essa conversa, a gente já sabe o que é diagonal grande e o que é diagonal pequena nessa figura. Agora a gente vai tentar mostrar essas três igualdades. R vezes S vai dar R mais S. R vezes R, né? R ao quadrado. R vezes R vai dar S mais 1. E S ao quadrado vai dar R mais S mais 1. Então, como é que a gente vai mostrar isso? De novo, desenhando quadriláteros. De novo, desenhando alguns quadriláteros aqui. Por exemplo, aqui eu tenho S, que é a diagonal grande. E aí aqui eu poderia desenhar aqui em cima, quem sabe, ó, aquela diagonal menorzinha R. Aí as diagonais se cruzaram. Agora vamos desenhar um quadrilátero aqui em volta dessas diagonais. Ó, eu vou ligar essa, eu vou ligar aqui, aí depois eu vou ligar aqui, e agora eu vou fechar aqui. Ó, desenhamos um quadrilátero. A gente desenhou o quadrilátero ABDG. Então, nesse quadrilátero, a gente pode aplicar o teorema de Ptolomeu. Tá? Então, vou até escrever assim, ó, Ptolomeu em ABDG. Estou avisando o que eu vou fazer. Então, eu fui lá no quadrilátero ABDG e vou aplicar Ptolomeu. O que eu tenho que estar atento? Deixa eu ver uma cor de caneta aqui. Pode ser laranja. Ah, já usei várias aqui. Vamos de rosa. Então, isso aqui é 1, porque é um lado do heptágono. Isso aqui é 1, porque é lado do heptágono. Agora, BD é a diagonal pequena. Então, a medida dela é R. E DG é a diagonal grande. Então, a medida dela é S. Como é que funciona o teorema de Ptolomeu? O teorema de Ptolomeu é diagonal vezes diagonal. E quando eu multiplico duas letras, para quem nunca viu isso, quando eu multiplico letras na matemática, eu só encosto uma na outra. Então, diagonal R vezes diagonal S, teorema de Ptolomeu, né, dentro de um quadrilátero, dentro de uma figura de quatro lados. O que é o teorema de Ptolomeu? Diagonal vezes diagonal é igual a lado vezes lado oposto. Então, esse com esse, fica 1 vezes R, fica R. E lado vezes lado oposto. 1 vezes S fica S. Então, aqui a gente conseguiu, aplicando o teorema de Ptolomeu, a gente conseguiu mostrar essa primeira aqui. Depois vocês vão fazer por vocês isso e vão tentar repetir o processo para as outras duas. Vocês vão ter que fazer novos desenhos na figura para conseguir fazer isso. Eu vou parar por aqui essa questão, a gente ficou bastante tempo nela. Agora vocês vão ter um longo trabalho em cima dela. E agora eu quero falar sobre outra questão aqui para ajudar vocês um pouco mais nesses minutos que nós ainda temos. Então, olha só. Vamos brincar com uma questão mais legal aqui, porque essas questões aqui são bem difíceis mesmo, mas tem umas mais interessantes aqui. Olha só, são 4 questões ao todo. Eu vou aqui agora pegar uma questão muito divertida, que é a seguinte. Acho que ela é a última questão. Só um instantinho, eu sei que vocês não estão vendo nada, mas eu vou colocar aqui na tela para vocês. Peraí, deixa eu fazer um print aqui. E pronto, vai aparecer já já para vocês a questão número 4. Deixa eu fazer o seguinte com ela. Vamos tirar essa parte aqui. Cortar essa parte aqui, eu vou agora recortar ela para cá. E aqui eu vou deixar a questão inteira. Então, olha só. Aqui ele fala o seguinte para vocês. Um modelo
evolutivo populacional. O que é isso? É uma simulação de uma população evoluindo. Nascendo, morrendo, aumentando ou diminuindo. A população vai aumentando. População do que, professor? Pode ser população de pessoas, pode ser população de personagens do Minecraft, pode ser população de bactérias, de coelhos, qualquer tipo de ser vivo, tá? Aí essa evolução que ele está falando, em uma grade, né, em um quadriculado, aqui a grade, ó, um monte de quadradinhos, infinita, bidimensional. Não é 3D, é 2D, mas infinita. Aqui a gente tem um desenho pequeno, mas a gente pode considerar que isso aqui é tão grande quanto a gente quiser. Aí, essa brincadeira, ela está descrevendo como que células vivem e morrem. Considere que uma célula, é um ser vivo, ocupa um quadrado laranja. Eu não sei vocês, mas para mim isso parece um pouco mais amarelo. Mas enfim, amarelo, laranja, tanto faz. E quadrados vizinhos, atenção aqui agora, hein? Olha só a regra que ele está trazendo para vocês. Quadrados vizinhos são aqueles que compartilham pelo menos um ponto. O que é isso, professor? Olha só. Esse quadrado aqui, ó, eu vou considerar ele vizinho desse aqui. Mas, Sor, eles mal estão encostados. Eu sei, mas ainda assim, eles têm um ponto em comum, que seria esse ponto aqui, ó. Então, ainda assim, eles são vizinhos, porque eles têm pelo menos um ponto em comum. Também é vizinho, e aí até é mais fácil de concordar, se a gente pegar, por exemplo, esse aqui com, de repente, esse aqui. Mais fácil de perceber que eles são vizinhos, tá? Esses dois são vizinhos. Eles têm mais do que um ponto em comum. Tem esse ponto em comum, 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 tem muitos pontos em comum. Agora, esse quadrado aqui não é vizinho desse. Eles estão muito longe, eles não têm nenhum ponto de contato. Tá? Então, não serve. Cada quadrado laranja é uma célula. E aí agora, olha só as regras. A cada tempo seria uma rodada, digamos assim, a cada rodada, são aplicadas as seguintes regras. Primeira regra, se uma células são as laranjas, tá? Se uma célula tem nenhuma ou uma célula vizinha, então ela morre por solidão. Agora, se uma célula ela tem 2 ou 3 células vizinhas, aí ela sobrevive. E atenção que aqui veio uma errata. Tá? Peraí, deixa eu só ver se a errata, se eu peguei ela corretamente. Só um instantinho, deixa eu só confirmar que é errata. Tá, é ali mesmo. 4 ou mais células vizinhas. Então, olha só. A errata que veio é a seguinte. Aqui está errado. Aqui não é 3 ou 4. Aqui é 4 ou mais. 4 ou mais. Se uma célula tem 4 ou mais células vizinhas, ela morre por superpopulação. Vamos brincar um pouco aqui. Olha só como é que a gente pode brincar com isso. Ah, desculpe, tem mais uma regra, né? Se tem um quadrado vazio... Peraí que abriu um negócio sem querer aqui. Se tem um quadrado vazio, branco, só que tem 3 células laranjas vizinhas a ele, aí ele se torna popularizado. Tá? Deixa eu só ver aqui uma coisa, se eu peguei certo. Fiquei na dúvida de novo se eu dei errado, se eu dei certo para vocês. Tá, não, 3 ou 4. Tá, tava certinho. Eu falei certinho para vocês. Então, olha como é que a gente pode brincar. As regras são: se uma célula laranja tem 0 ou uma vizinha só, ela morre na próxima rodada, ela não vai voltar na próxima rodada. Se uma célula tem 2 ou 3 células vizinhas, então ela sobrevive. Se uma célula tem 4 ou mais, ela morre. E se um quadrado vazio tem 3 células vizinhas, ele se torna popularizado. Vamos lá, vamos brincar um pouquinho. Para a gente brincar um pouquinho, eu vou fazer o seguinte. Peraí, deixa eu copiar. Eu vou pegar aqui
isso aqui, isso aqui, e vamos brincar com esse aqui. Deixa eu até tirar. Tá, aqui é a planária, ele chama isso aqui de planária. Então, olha só o que vai acontecer. Deixa eu fazer aqui umas reproduções assim. Aqui vai ser o momento inicial. Opa, sem querer eu viajei aqui, agora sim. Aqui vai ser o momento inicial, onde tudo começou. Momento inicial. Como esse vai ser o primeiro momento, o primeiro tempo, a gente costuma chamar esse primeiro momento de T0. T0, tá? T0 seria T de tempo, 0 é de início, de inicial. Aqui nós vamos ver como é que vai ficar o T1, o T2, o T3 e assim por diante. Até, na verdade, seria legal se a gente não tivesse essas células desenhadas aqui, né? Mas eu não vou conseguir ajeitar isso agora, eu acho. Não vai valer a pena fazer isso agora, eu acho. Seria, sei lá, tentar desenhar aqui em branco aqui, mas vai demorar muito para eu fazer esse desenho. Seria isso. E também pintar as outras, tá? Não vou fazer isso agora. Depois eu posso postar para vocês uma grade em branco para facilitar. Mas o que vai acabar acontecendo, tá? Do momento inicial para o primeiro tempo que se passou, primeira rodada, primeira passagem de tempo, tempo 1, o que vai acontecer? Vamos analisar todas essas células que estão aqui em volta, tá? Ó, essa célula, ela só tem uma vizinha. Então, pela primeira regra, se uma célula tem 0 ou uma só, ela morre. Se ela morre, quer dizer que na próxima rodada ela não vai aparecer, ela vai ficar branca, tá? Então ela não existe mais. A gente pode fazer um xizinho aqui para avisar que não tem mais a célula ali. Agora, se uma célula tem 2 ou mais vizinhos, 2 ou 3, desculpa, 2 ou 3, ó, 2 ou 3 células vizinhas, aí ela sobrevive. Então, olha só, essa célula aqui, ó, ela tem 1, 2, 3, 4 vizinhas. Aí deu problema. Agora, essa daqui, essa aqui de cima, ela só tem uma vizinha e mais outra. Ela tem 2 vizinhas. Então, ela vai sobreviver. Ela vai estar na próxima rodada. Essa daqui tem 3 vizinhas. Então, ela tem, ó, 2 ou 3. Quem tem 2 ou 3 vizinhas, sobrevive. Então, ela vai sobreviver também. Essa daqui tem 4 vizinhas. Aí tem a terceira regra que disse assim, ó. Se forem 4 ou mais vizinhas, ela morre. 4 ou mais. Então, como essa daqui tem 4 vizinhas, essa, né? Ó, essa e essa. Como ela tem 4 vizinhas, ela vai morrer. Ela não vai aparecer na próxima resposta. Vou até aqui pintar de branco no meu desenho para representar ali que ela morreu. Beleza. É divertido essa brincadeira. E finalmente, essa daqui de baixo, aqui ó, essa aqui de baixo, ela tem 2 vizinhas. Quem tem 2 ou 3 vizinhas sobrevive. Então essas 3 sobreviveram para o primeiro tempo, né? Na primeira passagem de tempo. E pode ser que tenham surgido células novas, porque tem uma regra, que é essa última aqui, ó, que diz assim, ó, se tem um quadrado vazio, mas ele tem 3 células vizinhas, ele se torna popularizado. Vamos ver se tinha algum quadrado vazio aqui que tinha 3 vizinhas. Observem que esse quadradinho aqui, ó, ele tem 2 vizinhas. 2. Né, que são essas 2 aqui. Aí não dá. Então, esse quadrado não vai nascer. Esse quadrado aqui só tem uma vizinha, então ele também não vai nascer. Agora, dá uma olhada nesse quadrado aqui, ó. Esse quadrado branco, ele tem 1, 2, 3 vizinhas, então ele vai se popularizar. Então ele vai nascer na próxima rodada. Peraí que eu estava desenhando em outro lugar, né? Eu estava desenhando aqui. Então, este quadrado aqui vai nascer, ele vai se popularizar. Então, aqui vai nascer um novo quadradinho.
surgiu aí um novo quadradinho. Beleza. Mais algum que vai nascer aqui? Vejam se vocês conseguem enxergar mais algum que vai nascer. Para nascer um quadrado, eu tenho que olhar para algum que estava branco na rodada atual e que tenha 3 células encostadas nele. Esse não vai nascer, ele só tem 2. Mas esse aqui de cima, esse vai, né? Esse vai nascer, porque ele tem 1, 2, 3. Esse vai nascer. Então, vai surgir um quadradinho aqui. E assim a gente conseguiu sair da etapa 0 para a etapa 1. Agora, a gente está nessa etapa aqui. Não sei se eu esqueci de algum, acho que não. Acho que não. Ah, professor, mas e esse que está encaixado aqui? Bom, esse que está encaixado, ele tem, na verdade, ele tem, na verdade, 4, né? 1, 2, 3, 4. Deixa eu tirar um pouquinho as anotações anteriores. Se ele está encostado em 4, aí não vale, porque a regra dizia assim, ó. Se há um quadrado vazio com 3 células vizinhas. Não disse assim, ó, com pelo menos 3 ou no mínimo 3. Então tem que ser 3, né? Não pode ser mais nem menos. Então esse cara aqui não vai surgir. Terminou esse primeiro tempo, aí tu vai pro próximo tempo. Aí tu vai fazer uma nova grade e vai pro próximo, tá? Eu vou depois ver se eu consigo enviar uma gradezinha pronta para vocês. Daí vocês só baixam ela ou imprimem e trabalham nela. Mas dá para fazer numa folha em branco. E aí tem que ver o que vai acontecer, né? Para ver como é que vai ficar. Uma sugestão é a gente pegar uma grade, fazer as pinturas a lápis, lápis preto, lápis de escrever, e aí depois tu passa a borracha quando tu for para a próxima etapa. É uma sugestão, tá? Ou fazer várias grades para poder se basear no que estava acontecendo. Então, para cada quadradinho tem que ver o que vai acontecer com ele na etapa seguinte, né? Por exemplo, esse carinha vai morrer na próxima etapa, porque ele só tem uma vizinha. Esse carinha vai sobreviver, porque ele tem 3 vizinhos. E assim por diante, a gente vai vendo quem morreu, quem sobreviveu e quem nasceu seguindo as regras. A brincadeira acaba quando? Quando a gente passar 4 tempos. Aqui com vocês, eu fui até o primeiro tempo. Vocês têm que continuar essa brincadeira até o 4º tempo. Tá bom? Meus queridos, espero que eu tenha conseguido ajudar um pouco vocês. A batalha continua. Vocês têm até domingo nessa difícil tarefa, mas eu acredito muito que vocês conseguem. Então, força, trabalho de equipe aí, todo mundo se ajudando. Não sei se vão fazer um grupo no WhatsApp, vão fazer reunião presencial na escola, se vocês vão se encontrar na casa de alguém, se vão fazer tudo via Google Meet. Mas vocês vão atrás, façam o melhor de vocês e vão me chamando. Pode ser pelo e-mail, pode ser, enfim, onde vocês conseguirem me encontrar, tá? Pode ser pelo app. E eu vou tentando ajudar na medida do possível, mas a tarefa é para vocês. O que eu faço é dar algumas ajudinhas, tá bom? Então, boa sorte a todos e fiquem tranquilos, tá? Essa é uma Olimpíada bem difícil, façam o melhor de vocês. E se não der, tudo bem, essa é a primeira Olimpíada difícil de vocês, né? Vocês ainda estão começando nessa jornada. Agora vão vir algumas Olimpíadas mais difíceis. A maioria das Olimpíadas vocês vão achar fáceis, tá? Mas algumas vão ser mais desafiadoras. Essa daqui ela é bem difícil. Então, vamos ver como é que vai ser, sem cobrança, sem pressão. Mas, claro, dando o melhor de vocês aí, vocês são muito bons. Tá bom, gente? Alguma última pergunta antes de eu me despedir de vocês? Não? Então tá, mãos à obra aí. Boa sorte, bons estudos e tô torcendo aí por vocês e a gente tem mais um encontro marcado na sexta-feira, tá? Valeu então, vou pedir para vocês deixarem a sala, que agora eu vou receber talvez aqui alguns alunos do ensino médio para fazer o treinamento com eles. Tchau, pessoal. Tchau, senhor. Tchau.